A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores dos nossos juvenis. Que alegria poder estar aqui com você mais uma semana para juntos estudarmos esta linda lição da nossa escola dominical que nos traz uma viagem pelo Antigo Testamento, não é? E hoje nós estaremos estudando, falando sobre a monarquia de Israel. Muito lindo esta lição, muita história, muita coisa para ser aprendida, muitas lições da vida desses homens que nós vamos ver aqui. E eu quero já agradecer a você que tem estado juntamente aqui conosco, ouvindo e estudando conosco estas lições da escola dominical. Portanto, se esta é a sua primeira vez que está aqui conosco, não esqueça de se inscrever, não esqueça de colocar as notificações e queremos saber de onde você está nos assistindo do Brasil. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco neste dia. Portanto, nós vamos dar início à nossa classe de escola dominical. Como vocês já estão acostumados e sabem, nós temos um PowerPoint, nós temos o roteiro da nossa classe de escola dominical, que é baseado em 3 tópicos e 3 subtópicos que você poderá utilizar para a sua classe de escola dominical com juvenis. Na descrição deste vídeo você não somente encontrará os slides para você usar como recurso na sua classe, como também este roteiro para que você possa também abençoar os seus alunos. Amém? Portanto, a monarquia em Israel. O nosso texto áureo está em 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 5, a segunda parte do versículo que nos diz: Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. 1 Samuel 8, 5, a parte B. A nossa leitura bíblica está em 1 de Samuel, capítulo 8, do verso 4 ao verso 10 e o verso 18. Nós vamos ver que na lição número 7, o comentarista da lição, ele menciona e fala sobre a pessoa de Samuel, a pessoa de Saul e a pessoa de Davi. Nós queremos nos deter apenas nesta lição conosco aqui, nas pessoas de Saul e de Davi. Por quê? Porque na lição passada nós falamos muito extensamente sobre a pessoa do profeta Samuel. Assim que se você quiser, se você ainda não assistiu a lição de número 6, você poderá voltar lá e assistir o vídeo para que você tenha mais recursos sobre esta pessoa, deste grande profeta de Deus, o qual ele ungiu tanto a Saul como a Davi como reis de Israel. Amém? Nós vamos ver também o nosso estudo hoje, como nós dissemos então, fala sobre Saul, o rei desejado pelo povo. Davi, o rei escolhido por Deus. E o terceiro tópico, o reinado de Davi. O que foi que aconteceu durante este tempo de Davi? Neste mapa que vocês estão vendo, aí está toda a abrangência do território da monarquia de Israel. Vamos lembrar que Israel foi um reino, uma monarquia unida, um reino unido durante 120 anos. Nós tivemos 3 reis durante este período de 120 anos, um que foi o rei Saul, o primeiro rei de Israel, que reinou durante 40 anos. Em segundo lugar, Davi, que também reinou 40 anos. E em terceiro lugar, Salomão, que também reinou 40 anos. Parece uma coincidência, não é verdade? Os 3 primeiros reis de Israel, dentro desta monarquia ou deste Reino Unido, cada um deles reinou 40 anos. Portanto, vocês vão ver aí a abrangência do reino de Israel. É claro que durante Saul foi um pouco menor do que está. Durante o reino de Davi, essa foi a abrangência do seu reino, da localidade, daquilo que ele conquistou. E é claro, com Salomão, nós vamos ver ainda maior a extensão deste território que abrangia
todo o povo de Israel. Vocês também vão observar que ao lado de Israel, onde está todo azul, tem alguns nomes de alguns reinos, de alguns países, os quais foram conquistados por Davi. Nós vamos ver os filisteus, que estavam na orla do mar Mediterrâneo, nós vamos ver abaixo os amalequitas, nós vamos ver também ao sul Edom, ou os edomitas, que eram descendência de Esaú, irmão de Jacó. Também os moabitas, ou Moabe, e você vai lembrar da história de Ruth. E acima, os amonitas. Tanto os amonitas como os moabitas, eles eram descendência das filhas de Ló com o seu pai. Portanto, este é a extensão do território da monarquia de Israel. Nosso próximo slide, então, nós gostaríamos de apresentar a você sobre a pessoa de Saul. Vamos lá ver, então, quem era Saul. Em primeiro lugar, o seu nome quer dizer desejado. O nome do pai de Saul, se chamava Quis. Ele era da tribo de Benjamim e a esposa de Saul, ainda que não esteja aqui, ela se chamava Ainoã. A Bíblia nos diz que Saul, ele teve 3 filhos e 2 filhas. Um deles, ou o mais velho, se chamou Jonatas, que foi o grande amigo de Davi e que também foi o pai de Mefibosete. E nós vamos falar no decurso dessa aula sobre ele. Em segundo lugar, vamos ter Isvi e também Malquizua. Estes eram os 3 filhos de Saul. Saul também teve 2 filhas. Uma se chamou Merabe e a outra se chamou Mical. E você vai lembrar que Mical foi a primeira esposa de Davi, dada por Saul para ele. Amém? Muito bem, continuando. Saul, então, ele foi o primeiro rei de Israel e ele foi ungido por Samuel, pelo profeta Samuel. Nós vamos ver que Saul, ele viveu, o seu palácio estava numa cidade chamada Gibeá. E ele também reinou durante 40 anos. No final da sua vida, ele morre em uma batalha contra os filisteus num monte chamado Monte Gilboa. Aí vocês poderão ver uma foto desta cidade, ou da localidade chamada Gibeá. Durante alguns anos, ela teve este nome de Gibeá, e no tempo de Saul e a partir de Saul, ela foi conhecida como Gibeá de Saul. Esta cidade de Gibeá estava um pouco ao norte de Jerusalém, dentro dos termos que era a tribo de Benjamim. Portanto, esta era a cidade de Saul, e ele, quando vinha e voltava das suas batalhas, ele voltava para Gibeá. Amém? Essa cidade era onde estava localizado o palácio que foi construído para o rei Saul. Nós vamos ver também nesta foto o Monte Gilboa. E o Monte Gilboa foi o local da morte de Saul, de Jonatas, de Isvi e Malquizua. Seus 3 filhos morreram juntamente com Saul no Monte Gilboa, na guerra contra os filisteus. Nós vamos ver que este Monte Gilboa, ele estava ao norte de Israel, perto da região da Galileia, e estava na planície, que era chamada a planície de Esdraelon. E ao sul estava o vale de Jizreel, que foi um vale onde teve muitas batalhas na Bíblia Sagrada. Amém? Nosso primeiro subtópico, nós vamos falar sobre a sua aparência, a aparência de Saul. Segundo lugar, vamos falar sobre a sua desobediência. E em terceiro lugar, falar sobre sua rejeição. Nós vamos lembrar que Saul, ele tinha tudo para dar certo. Apesar do povo ter desejado um rei, nós vamos lembrar da história que quando
O povo vem a Samuel, Samuel já estava velho, seus filhos não andavam muito corretamente como o seu pai, e por isso o povo disse para Samuel: dai-nos um rei que possa ir adiante de nós, que possa batalhar as nossas batalhas. Aquilo caiu muito mal no coração de Samuel. Este povo não está desprezando a ti, mas eles estão rejeitando a mim. Por quê? Porque até então, não somente o povo de Israel vivia num sistema de tribos, e Samuel foi a pessoa que, depois da morte de Eli e dos seus filhos, ele tomou a rédea da nação e foi ele que unificou essas tribos, preparando-as para aquilo que nós sabemos e conhecemos como a monarquia de Israel. Aí está o contexto da nossa história sobre Saul. O povo desejou um rei. O povo queria para ser igual às outras demais nações ao seu redor. E por isso, nós vamos ver que Deus ele dá e faz a Samuel escolher e ungir a este homem que era chamado de Saul. A Bíblia vai falar muito claro sobre esta questão da aparência de Saul. Era um homem muito alto, a Bíblia diz que ele, dos ombros para cima, ele sobressaía a qualquer outro demais morador ou pessoas da nação. E por isso, eu posso imaginar que quando as pessoas viram a Saul, eles ficaram: oh, este é o nosso rei. É alto, é grande, é forte, é bonito, é ele mesmo. Mas nós vamos lembrar que Deus, ele não olha a aparência. Deus, ele olha o coração do povo. E nós vamos também entender que Saul, ele teve tudo para dar certo. Entretanto, nós vamos descobrir por estes tópicos aqui que Saul não tinha o coração disposto a ser obediente nem submisso à vontade e à direção de Deus. Queremos entender que quando Deus deu a oportunidade ao povo ter um rei, isso não significava que o rei ia tomar decisões por ele próprio. Não, este rei tinha que ser guiado por Deus. Este rei tinha que obedecer os princípios que Deus já havia dado e ele tinha que exercer e cumprir tudo aquilo que Deus estava pedindo dele. E é isso que nós vamos ver que, infelizmente, falhou na vida de Saul. Deus deu a oportunidade. Entretanto, ele não soube usar a oportunidade que Deus deu para ele. Vamos ver então. Sua aparência. 1 Samuel 8:19 nos diz: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Olha aí, quando o povo se junta para poder demandar, para poder pedir, para poder reclamar alguma coisa, cuidado, olha aí. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará. Até então, Samuel julgava o povo e Deus falava para Samuel, mas agora eles querem que o rei possa julgar as suas causas e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Este era o desejo do povo. Entretanto, o que acontece? 1 Samuel 9:2 disse: este, ou seja, quis, tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então nós vamos ver aquele galã de rei que todo mundo estava, extasiado pela aparência de Saul. Entretanto, meus queridos, cuidado. Vamos ensinar isso aos nossos adolescentes, aos nossos juvenis. Porque é muito fácil nós cegarmos, nós sermos enganados pela aparência. Tem um ditado que a gente diz, né? Quem vê cara, não vê coração. Mas lembre-se,
Se nós consultarmos a Deus, o Deus que nós servimos, ele vê a cara, mas ele vê o coração também. Aleluia. Portanto, 1 Samuel 10:23 diz: E correram e o tomaram dali e pôs-se no meio do povo e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Aleluia. Nosso segundo subtópico diz a sua desobediência. Nós vamos ver que Saul, ele, logo após de ser eleito como rei, ele venceu uma grande batalha. E aquilo fez com que o povo se voltasse e o povo realmente seguisse a Saul. Nós vamos ver que começou na vida de Saul uma prática de desobediência. Lembra o que nós dissemos? Deus deu uma oportunidade a Saul, entretanto, ele tinha que obedecer a Deus. Ele não podia tomar decisões por ele próprio. Ele tinha que seguir o mandato de Deus, porque Deus era o Deus de Israel. E o que é que nós vamos ver? O primeiro problema que houve, o primeiro evento de desobediência, foi quando Samuel disse para Saul: olha, em 7 dias eu vou me reunir, eu vou oferecer um sacrifício e você vai para a guerra em Micmas contra os filisteus. Só que passou-se 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, os filisteus estavam acampados e Saul ficou preocupado porque o povo estava fugindo. E o que é que acontece? Então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Saul, ele fez algo que não lhe competia. E isso é muito importante nós meditarmos sobre isso, meu querido e amado irmão, minha querida irmã. Muitas vezes Deus ele nos dá um cargo, Deus nos dá uma posição, mas nós devemos ter o cuidado até onde nós podemos ir. Nós podemos ser o presidente, podemos ser o pastor presidente, nós podemos ser a pessoa principal, mas nós devemos ter cuidado. Por quê? Porque assim como Saul, havia um homem que diante de Deus estava acima dele. Ele era o rei, mas Samuel era quem oferecia os sacrifícios. E a Bíblia nos diz que Saul, ele desobedeceu o mandato, a ordem que Samuel havia dado para ele. O que queria fazer? Minha irmã, olha, já não está aqui, todo mundo está fugindo. A posição de Saul era obedecer. Mesmo que ficassem poucos com ele, ele tinha que ter esperado, porque esta foi a voz de Deus para ele. E olha aí o que é que acontece. Quando Saul termina de oferecer o sacrifício, quem é que aparece? Samuel. E olha aí. Então disse Samuel: que fizeste? O que foi que você fez? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais. Meus queridos, não existe desculpa para nós desobedecermos quando Deus, ele fala. Todas as coisas podem parecer erradas, podem parecer atrasadas, podem parecer que não encaixa uma coisa com a outra, e você, muitas vezes, e eu, queremos dar um jeitinho para poder fazer as coisas caminhar. Quando a palavra de Deus foi para Saul: espera Samuel chegar para oferecer o sacrifício para que tu possas ir à batalha. Próximo versículo nos diz: então disse Samuel a Saul: agiste
neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Oh, meus queridos, não é aquele ditado que a gente diz, apressado como cru? Pois é, foi o que aconteceu com Saul. Aquela era uma prova que Deus estava colocando ali. Se ele houvesse passado, o que é que a Bíblia diz? Que o reino dele teria sido confirmado. Mas não foi isso que Saul ele fez. 1 Samuel 15:13. Outro evento que aconteceu na história. Agora, neste versículo, o contexto dele fala de uma guerra contra os amalequitas. Deus havia mandado Saul destruir todos os amalequitas e não deixar nada. Saul foi lá, fez a guerra, entretanto, ele não fez completamente o que Deus havia pedido para ele. 1 Samuel 15:13. Veio, pois, Samuel a Saul, depois que a guerra acabou, Samuel chegou. E Saul vem ao encontro de Samuel e lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Meus queridos, Saul sabia que ele não tinha cumprido tudo que Deus havia mandado para ele. Mas ele, simplesmente, na cara dura, fala para Samuel, para o homem de Deus, que ele tinha executado a palavra do Senhor. E olha aí. Então disse Samuel: Pois é, se você, porque a palavra de Deus é para matar todo mundo, matar o rei, matar os animais, não deixar nada. E então Samuel responde: Você cumpriu o mandato do Senhor? Então que balido, que mugido é esse que eu estou ouvindo das ovelhas? E Saul responde: Não, nós guardamos o melhor para oferecer a Deus. Oh, e nós aqui temos o rei, Agag, aqui está. O povo não quis matar o melhor das ovelhas para que nós possamos oferecer ao Senhor nosso Deus. Mas essa não tinha sido a palavra que Deus havia determinado para ele. E ele disse: Porque, pois, não destes ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo. Olha aí a realidade do que Deus havia e estava mostrando. Ele não matou as ovelhas e as vacas, não era por questão de oferecer ao Senhor, mas porque ele tinha voado, se apressado a buscar o despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Aleluia. Versículo 22, porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Aleluia, meus queridos. Obediência é crucial para quem quer liderar. Ah, mas irmã, eu estou liderando. Pois é, mas existe um Deus que está acima de nós. E é importante nós obedecermos. Aleluia. A voz, a ordem, a palavra, tudo aquilo que Deus, ele requer das nossas vidas. Nosso terceiro subtópico. Eventualmente, depois de tantas desobediências de Saul, a Bíblia diz que um dia Deus falou para Samuel: Eu me arrependo de ter colocado a Saul como rei de Israel. Meus queridos, para ouvir isso da boca de Deus, a Bíblia fala que Samuel se entristeceu, porque Samuel estava torcendo para o melhor de Saul, aleluia. Mas foi um homem que nunca determinou e colocou no seu coração em viver uma vida de obediência. Ele fazia o que lhe dava na cabeça. Ele fazia o que bem ele melhor sentia. E, meus queridos, no reino de Deus, isso não pode acontecer. Na casa de Deus, isso não pode suceder. Aleluia. Olha aí, 1 Samuel 13:14. Porém, agora não subsistirá o teu reino,
já tem buscado o Senhor para si um homem, olha aí, segundo o seu coração, porque Deus conhece o coração, irmãos, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aleluia. Capítulo 15, versículo 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Meus queridos, quando nós lemos a história de Saul, para ele ouvir esta palavra da boca do homem de Deus e ter que conviver os demais dias buscando e reinando, sabendo que Deus já tem uma pessoa, você pode entender o remorso que este homem, que teve toda a oportunidade para fazer a grande obra de Deus e não fez por causa dos seus próprios caprichos, por causa da sua própria desobediência. Aleluia. Versículo 27. E virando-se Samuel para se ir, o que acontece? Saul pega pela borda da capa de Samuel e rasga o manto de Samuel. E olha aí. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Oh, meus queridos. E Provérbios 29:1 diz o quê? O homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado, aleluia, de repente, sem que haja cura. Que Deus nos guarde, que tal coisa possa acontecer conosco, com os nossos alunos, com aqueles que trabalham juntamente conosco. Amém? Vamos ver então um pouquinho sobre a vida deste homem chamado Davi. Davi, o seu nome significa amado, e realmente era o que ele era, amado por Deus, amado pela sua nação, até o dia de hoje. O seu pai se chamou Jessé. A Bíblia não relata o nome da sua mãe, e a Bíblia nos diz que ele vinha da tribo de Judá, de uma cidade chamada Belém Efrata. Nós vamos ver também que a Bíblia relata o nome dos irmãos e irmãs de Davi. Davi ele tinha 6 irmãos e 2 irmãs. Os seus 3 primeiros irmãos mais velhos, que era chamado de Eliabe, Abinadab e Simeia, eles eram e faziam parte do exército de Saul. Você vai lembrar da história que quando Davi chega lá no campo, aonde os filisteus estão lá, naquela época de Golias, os seus irmãos estavam na guerra junto com Saul. Entretanto, ele teve outros 4 irmãos que era chamado de Natanael, Radai, Ozem e Eliú. E ele tinha 2 irmãs. Uma se chamava Zeruia, e essa Zeruia foi a mãe de 3 homens muito importantes no reinado, no exército de Davi. Eles eram sobrinhos de Davi. Um se chamou Joabe, que era o general do seu exército, e os seus irmãos Azael e Abisai. Amém? Davi, então, ele foi o 2º rei de Israel e ele também foi ungido por Samuel. Ele reinou, como nós já falamos, 40 anos e ele foi aquele que venceu a Golias. Ele também conquistou a cidade de Jerusalém, e estes são alguns pontos que nós temos sobre a pessoa de Davi. Eu gostaria também de dar uma dica para esta aula, e é sobre as funções exercidas por Davi. Talvez os seus alunos não conheçam
todas essas funções que Davi ele exerceu. Por quê? Porque nós conhecemos o Davi como pastor, Davi como rei, mas muitas vezes nos esquecemos que entre uma coisa e outra, desde pastor de ovelhas até chegar a ser rei, Davi ele passou e ele exerceu muitas outras funções na sua vida. Vamos lá ver quais são. Muito bem. Primeiro, pastor de ovelhas. Sim, ele cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé. Em segundo lugar, ele também foi um pajem de armas. O que era um pajem de armas? Era a pessoa que carregava as armas do rei ou de um general. Quando Davi ele vence a Golias, Saul traz a Davi para poder estar no palácio com ele e ele era o seu pajem de armas. Você pode ver Deus aí trabalhando? Davi havia sido ungido por Samuel como rei, entretanto, somente a sua família sabia, ninguém mais sabia desta unção. Pelo contrário, Samuel ficou até com temor que Saul ouvisse dizer que ele estava ungindo a um rei e ele o matasse. Mas a Bíblia fala que Deus é que move tudo isso e traz naturalmente a Davi a esta posição, a este palácio para conviver, para saber como é que funciona, não é? Como é que se trabalha. Ele foi treinado, não é? Durante esse tempo no oculto, exercendo estas funções. Davi também, ele era um exímio instrumentista. Ele tocava harpa, ele também foi poeta, ele compôs salmos, hinos, poesias, do qual nós vamos ver que na Bíblia Sagrada, o livro de Salmos, tem muitos dos seus hinos, das suas poesias, que foram colocadas na Bíblia Sagrada. Então, durante a época, mesmo dentro do palácio, Davi, ele tocava a harpa para o rei Saul, porque a Bíblia diz que Saul começou a ter, um espírito mau começou a atormentar a Saul, mas quando Davi cantava e tocava, o espírito mau se afastava dele e ele ficava em paz e ele conseguia descansar. Nós vamos ver também que Davi foi um grande guerreiro, ele lutou e a sua primeira vitória, olha meus queridos, foi logo com aquele grande gigante chamado Golias. Portanto, ele foi um guerreiro e tempos mais tarde ele se tornou também o capitão do exército. Ele tinha 400 homens que seguia a ele. E não somente isso, mas dentre esses 400 homens, ele tinha 37 soldados de elite. Se você for em 1 Samuel, capítulo 22, você vai encontrar tudo que estes homens valentes, que eram chamados os valentes de Davi, fizeram, aleluia, para a glória do nome do Senhor. Você sabia também quantos gigantes Davi ele matou? A gente muitas vezes pensa, Golias, mas foi mais do que isso. A Bíblia Sagrada nos diz que com Golias ele matou outros 4 gigantes também, juntamente com os seus homens. Portanto, muita história escondida neste livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, sobre a pessoa do rei Davi. E finalmente, Davi, ele também se tornou rei. Amém? Nessa foto que você está vendo, aqui está o local de batalha dos filisteus com Israel. Quando Saul, juntamente com o povo de Israel, o exército de Israel, estiveram acampados para lutar contra os filisteus e Golias, foi neste lugar que eles estavam acampados. Desta banda, de frente desta fotografia, estava a cidade chamada Azeca. E do outro lado estava Socó. E este vale que está no meio destas 2 colinas é chamado o Vale de Elá, que foi aonde Davi lutou contra Golias. Amém? Nós vamos ver também que neste vale tinha um ribeiro, o ribeiro do Vale de Elá.
E apesar dessa fotografia vocês verem que o leito está seco, durante o inverno, quando chove, este ribeiro enche-se de água. E foi exatamente neste ribeiro que Davi ele toma das pedras para colocar na sua funda e com elas venceu a Golias. Amém? Também você pode ver aí a cidade de Hebrom. Hebrom foi uma cidade patriarcal. E nesta cidade de Hebrom, Davi ele reinou por 7 anos. Lembre-se que Davi, ele não somente foi ungido por Samuel, ainda muito jovem, mas depois ele se tornou um fugitivo, porque Saul estava descobrindo que a pessoa que Deus havia escolhido para ficar no seu lugar era Davi. E com isso ele começou uma grande perseguição contra Davi. Você vai lembrar que uma das guerras que ele voltou, as mulheres começaram a cantar e a tingir os seus pandeiros e dizer, olha, Saul venceu os seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Oh, isso não caiu bem no coração de Saul. Ele disse o quê? Estão dando somente para mim milhares e para ele 10 milhares? Que negócio é esse? E então o ciúme, a inveja começou a comer o coração de Saul. O que acontece é que ele começa uma perseguição vil contra Davi e ele se torna um fugitivo por mais de 10 anos, irmãos. Ainda que ele tivesse sido ungido por Samuel para ser o próximo rei de Israel, Davi andou como um forasteiro, como um fugitivo, escondendo-se nas cavernas. Para quê? Para não ser pego pelo rei Saul. Aleluia! É importante nós sabermos esperar o tempo de Deus. Amém? Nós vamos falar sobre isso logo, logo. Então, depois da morte de Saul, Davi ele reinou apenas na cidade de Hebrom, que ficava na tribo de Judá, porque Davi era da tribo de Judá e aqueles eram da sua própria tribo. Então Davi ele reinou sobre eles durante 7 anos. E depois então foi que o reino completo, as outras demais tribos pediram para que Davi pudesse reinar sobre ele. Então assim, reinando 33 anos sobre todo o Israel. Amém? Vocês vão ver nessa fotografia a atual cidade de Hebrom. Esta é a parte velha da cidade e, como nós dissemos, é uma cidade patriarcal. Foi a cidade onde Abraão morou e é onde está a cova de Macpela, ou seja, o sepulcro de Abraão, de Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e de Leia nesta cidade. Amém? Muito bem. Portanto, Davi, o rei escolhido por Deus. Primeiro subtópico, seu zelo e confiança em Deus. Segundo, seu amor e justiça pela nação. Terceiro, sua submissão ao ungido do Senhor, no caso, a Saul. Amém? Vamos lá ver então o seu zelo e confiança em Deus. É que ele era um homem que tinha zelo pelas coisas de Deus. Ele defendia as coisas de Deus. Ele amava, ele tinha uma confiança tremenda no seu Deus. Aleluia. Vamos ver então 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, o que aqui diz. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Permita-me dar aqui um contexto do que está acontecendo e que fez Davi falar tal coisa. Davi ele chega de Belém para poder trazer alimento, pão, queijo para os seus irmãos que estavam na guerra. E quando Davi ele se depara que está ali, é uma hora, é um momento em que Golias ele sai para vir afrontar ao povo, aos exércitos de Israel. Durante 40 dias, Golias vinha todo santo dia
para poder aterrorizar aos exércitos de Israel, dando para eles, disse, olha, vocês não precisam todos lutar com a gente, não. Me manda um homem somente para poder vir lutar comigo. Se vocês me vencerem, então nós seremos os vossos servos. Se vocês não vencerem, então vocês serão os nossos servos. Irmãos, um homem daquele, um gigante daquele, armado dos pés à cabeça, um terrorista daquele, como é que o povo, quem é que tinha, não é? A audácia, a coragem de dizer para Saul, disse, eu vou lutar. O próprio Saul, irmãos. A Bíblia diz que neste tempo de Israel, o povo não tinha meios de instrumentos de guerra, porque os filisteus haviam tirado tudo. E ninguém conseguia afiar espada, nem nada, nem enxada, se não tivesse que descer aos filisteus. E a Bíblia diz que nesta época apenas Saul e Jonatas tinham espadas. Você pode entender de ir para uma guerra com uma enxada, com alguma coisa, algum outro instrumento que não fosse um instrumento de guerra? Meus queridos, e aquela pessoa ali, aquele homem, aquele gigante aterrorizando? Quem é que deveria lutar? O rei, né? Porque ele era o que passava de ombros, era mais alto. Mas agora, a Bíblia diz que Saul está dentro da sua tenda, nem vai lá fora. O povo está aterrorizado e Davi chega exatamente neste momento em que Golias aterroriza ao povo de Israel. E olha, o zelo de Deus entrou na vida de Davi e ele disse, quem é este incircunciso para afrontar os exércitos de Deus? Quem é que ele pensa que ele é? Para poder falar tal coisa contra os exércitos. Meus queridos, Davi era jovenzinho. Davi deveria ter os seus 17 anos. Vivia uma vida pastoreando ovelhas. Entretanto, era um jovem que tinha uma experiência com Deus tremenda. Aleluia. E ele conta depois para Saul, o teu servo, vindo um urso, eu matei. Vindo um leão, eu matei. E o que é que ele diz? Assim feriam teu servo leão como urso, assim será este incircunciso. Meus queridos, olha a fé deste jovem. Davi não estava vendo o tamanho dele, Davi não estava vendo as armas de guerra dele, Davi não estava vendo as afrontas dele, Davi apenas estava vendo o seu Deus. Davi estava apenas vendo o nome, o zelo pelo nome do seu Deus, o zelo pelo exército do seu Deus. Ele não podia entender como, em que cabimento nós estamos de permitir que se faça tal coisa, que se diga tal coisa. E ele disse, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Nós não estamos servindo um Deus de madeira, nós não estamos servindo um Deus boneco, que qualquer um pode se levantar e dizer o que quiser contra o nosso Deus. Oh, irmãos, aquilo quando caiu no ouvido de Davi, ele disse, não, quem é este incircunciso? E quando ouviram falar no arraial, disseram, olha, tem um doido aí que está querendo lutar contra esse gigante, manda trazer. E quando chega aquele jovenzinho, a Bíblia diz, ruivo, formoso, de semblante meigo, diante de Saul, ele disse, meu filho, contra este homem você não pode lutar. Este homem é guerreiro desde a sua juventude. Você é um pastor de ovelhas, aleluia. Meus queridos, a fé do homem, a fé em Deus, ela ultrapassa os obstáculos, ela ultrapassa as afrontas, ela ultrapassa os gigantes, ela ultrapassa os exércitos. Por isso Davi escrevia, continha eu saltarei muralhas, continha eu vencerei exércitos. Oh, meus queridos, que fé, que coração, que confiança, que diferença de Saul, um homem segundo o coração de Deus. Versículo 45. Chegou a hora. Saul disse, olha,
põe o meu escudo, põe a minha lança, colocar, apetrechar o coitado do Davi. Ele disse, não. Com essas armas eu não vou poder lutar, não. Isso aqui não, vai me atrapalhar. Que coisa linda. E que lição. Não podemos lutar as guerras do Senhor com as armaduras de ninguém. Oh, irmão, ora por mim. Irmão, jejua por mim. Não, irmão. Você, eu, somos nós. Se nós queremos guerrear nossas guerras, nós temos que usar dos instrumentos que Deus ele tem nos dado. Eu não vou lutar com as armas de ninguém. Eu não vou lutar com a capacidade de ninguém. Aleluia. Eu vou lutar com a capacidade que Deus ele me tem dado. Aleluia. Agora chega Davi. Em frente daquele filisteu, em frente do Golias, disse Davi, porém disse aos filisteus, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha aí. Davi sabia que Golias não estava confrontando, nem afrontando Saul, nem os exércitos, nem o homem, ele estava afrontando ao próprio Deus vivo. E quando, meu querido, a batalha, a guerra, a afronta é contra o Deus vivo, você pode ficar seguro que ele é que vai batalhar, é ele que vai fazer, aleluia. Tantas lições maravilhosas sobre a vida deste homem, aleluia. Versículo 47, e ele disse, saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão, aleluia. E aquele jovem apenas com pedras na sua mão, com uma funda. Aquele homem gira a sua funda, aleluia. Oh, e o anjo do Senhor e o Espírito do Senhor que se apoderou de Davi naquele momento, foi o que direcionou aquela pedra exatamente no lugar que tinha que ser cravada. E de repente, aleluia, aquele gigante cai por terra, aleluia. Eu posso imaginar, irmãos, o silêncio. Porque era assim, né? Nas guerras, todo mundo lá, no escudo, lá batendo, pá. E eu imagino, quando aquele homem caiu, o silêncio que houve naquele arraial. Eu imagino que os olhos de Israel ficaram arregalados. Que foi que houve? Do outro lado, os filisteus esperando. Golias, levanta. E aí, meus irmãos, acontece uma coisa que talvez eu não tivesse coragem de o fazer. A Bíblia fala que Davi, ele foi até aquele gigante, pegou a própria espada dele e cortou o seu pescoço, levantando a cabeça daquele gigante. Oh, meus queridos, aí agora o som da buzina de alegria, de vitória, foi do arraial dos israelitas, aleluia. Eu imagino que a adrenalina agora de Davi disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Já estava feito, Deus havia feito esta obra, porque pelo seu zelo e confiança em Deus, mas não somente isso, meus queridos, pelo seu amor e justiça pelo povo. Davi era um homem que amava o seu povo, Davi era um homem que era justo. E nós vamos ver 2 Samuel 8:15, reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo, aleluia. 2 Samuel 9:6, quando Mefibosete, filho de Jonatas, que era aleijado dos pés, tinha sido colocado longe na cidade de Lodebar, Davi um dia está lá, será que tem alguém da família de Saul para eu poder ajudar, para eu poder fazer alguma coisa boa por eles? E a Bíblia diz, e vendo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse, Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo.
E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Aleluia. Meus queridos, a prática nessas épocas do Antigo Testamento era que quando um rei se levantava, ele mandava matar todos os filhos reais para ninguém se levantar contra. Mas Davi, por causa do seu amor para com seu amigo Jonatas, para com amor a Saul até, ele disse: deixa eu fazer. E a Bíblia diz que Mefibosete toda a sua vida comeu à mesa com Davi. Aleluia. Por quê? Por causa do seu amor, por causa da sua justiça. Segundo Samuel 24:17, um versículo muito interessante. Davi havia mandado contar o povo, e com isso Deus trouxe um castigo para Davi, porque ele fez tal coisa, porque ele pecou contra Deus. A Bíblia diz: e vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Meus queridos, eu vejo aqui um amor tão grande, um homem que Deus, entretanto, traz uma peste que mata milhares de pessoas em todo Israel. E agora o anjo está sobre Jerusalém com sua espada, matando as pessoas. E Davi, ele corre para a ira de Araúna. E Davi suplica a Deus e disse: Senhor, fui eu que pequei. Não mate essas ovelhas. O que elas fizeram? É por minha causa. Meus queridos, nos dias de hoje, ver pessoas íntegras desse jeito, que se coloquem no lugar para defender o povo, para defender a causa e não a sua própria, meus queridos, tem que ser crente. Tem que ter realmente a graça de Deus sobre a vida. Por quê? Porque tantas vezes, e a gente vê isso no emprego, nós vemos isso na família, nós vemos isso na igreja até, nós vamos ver isso no governo, cada um tenta tirar, não é? A pele fora, o corpo fora. Mas Davi, pelo seu amor, pelo seu povo, pelos seus súditos, Davi, ele enfrentou a realidade e disse: foi eu o culpado, fui eu que fiz, eles não fizeram nada, eles não merecem morrer pela minha causa. Aleluia. E o nosso terceiro subtópico: sua submissão ao ungido do Senhor. Meus queridos, dentre tudo isso que nós falamos de Davi, se nós podemos marcar, se nós podemos ressaltar o coração de Davi, por que é que Deus o havia escolhido como um rei segundo o seu coração? Porque ele representa e ele está fazendo aqui o que é o coração de Deus. Nós vamos ver que em Davi havia todos esses pontos importantes que Deus, ele busca nos seus servos. E o que é que acontece? Vamos ler a Bíblia Sagrada. 1 Samuel 24:8. Lembre-se, Davi estava fugido das mãos de Saul. Ele havia sido ungido, mas 10 anos fugindo. Davi simplesmente poderia, saber de uma coisa? Eu tenho 400 homens comigo, eu vou acabar com Saul e fim de história. Chega de eu ficar aqui padecendo, vivendo uma vida de fugitivo, quando eu tenho a unção de Deus sobre a minha vida. Mas olha o que aconteceu. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Em primeiro lugar, esta submissão de Davi a um rei que já estava na sua idade mais velha e que sabia que o estava buscando para o matar. Davi muitas vezes falou para Saul: a quem é que tu buscas, ó rei? Eu sou
como um cão morto, sou como uma pulga. Por que tu estás me perseguindo quando eu não tenho nada contra ti? E 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar a Saul. E olha o que ele diz, capítulo 24, versículo 10. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse. Os amigos de Davi, os seus homens. Estava lá, mata, Deus te colocou na tua mão, foi Deus. Irmãos, cuidado. Quando nós estamos falando sobre o ungido do Senhor, Saul estava desviado, verdade, mas foi Deus que mandou ungí-lo como rei. Ele tinha unção sobre ele. E Davi lhe disse, porém a minha mão te poupou, porque eu disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Aleluia. 1 Samuel 26, 8. Então disse Abisai, seu sobrinho, a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez, eu mato ele de uma vez só, Davi. O que Davi responde? E disse Davi a Abisai, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Aleluia. Meus queridos, precisa-se de muita graça e sabedoria de Deus para tomar uma posição dessa, de saber esperar no tempo do Senhor. Muitas vezes nós vemos obreiros que se levantam contra o pastor, contra o outro professor, contra alguém, querendo tomar. E a Bíblia nos ensina a importância de nós sabermos esperar na hora de Deus. Davi, ele sabia que o óleo da unção havia caído sobre a cabeça de Saul. E ele disse, eu não colocarei a minha mão. Ele honrou a este homem que estava lhe perseguindo, que estava tentando lhe tirar a vida, aquele que o havia despojado de estar no seu país, de estar com os seus pais, de estar com seus irmãos, de estar com sua esposa, de estar com tantas outras pessoas. Saul o perseguiu, buscava em tudo quanto é canto. Mas Davi sabia ter submissão ao seu Deus e ao ungido do Senhor. Aleluia. Que lição importante. Quando Saul morre, Davi poderia ter simplesmente dito, opa, vamos fazer festa que agora este homem que me perseguia morreu. Mas não foi isso que ele fez. Verdadeiramente, Davi, ele tinha um coração que amava o seu próximo, que sabia entender que toda aquela perseguição de Saul, na sua frustração, no seu ódio, e agora em saber que ele mesmo havia caído sobre sua própria espada, quando vem lhe dar a notícia, o que é que a Bíblia diz que Davi ele fez? Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Aquilo ali não era um conto de vitória. A caída de Saul não era uma vitória para Davi. E quantas vezes nós vemos pessoas que se alegram, aquele caiu, aquele pecou, opa!
Olha, ainda diz glória a Deus. Saiu da frente, limpou o caminho, agora eu posso reinar. Oh, meus queridos, essa não foi a posição de Davi, aleluia. Ele chorou, ele rasgou suas vestes e disse: meu Deus, o teu povo morreu, o meu amigo morreu, o teu ungido morreu, aleluia. Quanta lição nós podemos aprender na vida deste homem, aleluia. Que possamos aprendê-las, escutá-las e colocá-las em prática, amém? Que jamais possamos nos alegrar pela caída, pelo pecado, pelo desviar de um que estava lutando, que estava em cima, que estava fazendo a obra de Deus. Não, irmãos, não lutemos e não estejamos do lado de Satanás, não. Mas que nós tenhamos a graça para orar, para suplicar e pedir: Senhor, tem misericórdia deste irmão, tem misericórdia desta irmã. Tu vês o quanto mal ela está me fazendo, ele está me fazendo, mas Senhor, tem misericórdia, para que a tua graça possa ser sobre ela e que ela possa descobrir a verdade. Amém? O nosso terceiro tópico, o reinado de Davi. Vamos falar sobre as suas conquistas, vamos falar sobre o seu pecado, falar sobre a sua promessa. E eu louvo a Deus que a Bíblia Sagrada não esconde, não encobre. A Bíblia Sagrada, ela mostra exatamente quem cada um é. Aleluia. Grandes foram as conquistas de Davi durante o seu reinado. 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém. E Davi, ele fez como ele próprio dizia: em Deus faremos proezas. E foi exatamente isso que ele fez. Vamos ver as suas conquistas em primeiro lugar. Se você está vendo aí, esta é a cidade de Jerusalém no Muro das Lamentações. Isso atualmente, nos dias que nós estamos hoje. Vocês estão vendo aí muitas pessoas, essas pessoas são pessoas israelitas. E este muro que está aí na frente, nesta cor dourada, este é chamado o Muro das Lamentações. Este pedaço deste muro é a única parte que sobrou dos muros na época do pós-cativeiro, quando Esdras, Neemias, Zorobabel, eles estiveram e reconstruíram não somente a casa de Deus, mas as muralhas também. Então, este pedaço de muro, chamado Muro das Lamentações, e por quê? Chamado Muro dos Lamentos, é porque os israelitas, eles vêm aí para poder orar ao Senhor. Eles colocam seus pedidos de oração ali. Se você chega junto deste muro, está cheio, ele é branco, de tanto papelzinho que as pessoas colocam e trazem para poder colocar nas frechas do muro pedindo oração. Então eles vêm ali, eles leem a Bíblia, eles oram ao Senhor e ali está, do outro lado deste muro, está a seção aonde está aquela grande mesquita chamada Mesquita de Omar, o Domo da Rocha, no qual é a parte árabe da cidade. E deste lado de cá, onde estão essas pessoas, é o bairro judeu. Portanto, nós vamos ver que esta cidade de Jerusalém, antigamente, se vocês lembrarem lá na história de Abraão, não é? Nós vamos ver que essa cidade era chamada de Jebus. E tempos mais tarde, ela começou a se chamar de Jerusalém. E esta cidade, quando Davi, ele começou e ele se tornou o rei de todo Israel, Davi colocou os seus olhos nesta cidade para ser a sua capital, para construir o seu palácio, porque Jerusalém é uma cidade que naturalmente é protegida. E por que Davi escolheu esta cidade? Porque naturalmente ela é uma fortaleza, está diante de vários montes, né? Por isso que o salmista diz que Jerusalém está rodeada de montes, e é o caso exatamente. Então Davi,
ele tomou a esta cidade, ele venceu esta cidade e ele tomou e a fez a sua própria cidade, a cidade do grande rei, a cidade aonde tempos depois o templo do Senhor foi também estabelecido. Outra grande conquista de Davi foi o regresso da Arca da Aliança. A Arca da Aliança esteve fora do povo de Israel por algum tempo. Lembra-se que quando os filisteus na guerra com os Eli, Ofni e Finéias, que eles morreram na época de Samuel, a Filístia tomou a Arca do Concerto e a arca ficou durante 7 meses na Filístia. Depois disso, quando ela voltou aos termos de Israel, ela ficou numa cidade chamada Kiriat Jearim e ali ficou durante 20 anos. Tempos mais tarde, Davi manda trazer a Arca de Deus para Jerusalém, temporariamente durante 3 meses na casa de Obed-edom, e finalmente foi levada para um santuário, um tabernáculo chamado Tabernáculo Davídico, que Davi preparou para colocar a Arca do Concerto ali. Amém? Portanto, vamos ver os nossos versículos. 2 Samuel 5:6. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Ele disse, no dia que a gente não tiver mais cego e coxo nessa cidade, então Davi vai entrar. E então, ele ouviu isso. Versículo 7, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Então, esta foi uma das grandes conquistas no seu reinado, foi conquistar a cidade de Jerusalém, que se tornou a capital do país, onde o seu palácio estava e onde, tempos mais tarde, o templo do Senhor foi também erigido. 2 Samuel 6:12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E você vai lembrar deste episódio que Davi está dançando, cantando, saltando de alegria na frente do povo, na frente dos seus súditos, trazendo a arca de Deus para o santuário na cidade de Deus, aleluia. Mas não somente isso, as conquistas que Davi teve foram de vitórias sobre outros reinos. Pelo menos 6 reinos ele venceu e venceu os seus reis. 2 Samuel 10:18 fala de um deles. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros, 40.000 homens de cavalo, também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu. Você pode imaginar um exército com 700 carros, 40.000 homens de cavalo para batalhar, e Davi e os seus homens e os seus exércitos os venceram a todos eles e subjugaram a todos eles. Amém? Mas conquistas não foi a única coisa que bateu a porta de Davi. Depois destes eventos, a Bíblia nos diz que na época em que os reis eles iam para a guerra, Davi decidiu ficar em casa. E o que aconteceu? O seu pecado. 2 Samuel 11 nos fala esta história. Diz assim: e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer para ele. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície, ou seja, ela já tinha passado o seu ciclo, já estava fértil novamente. Então voltou ela para sua casa. E o que aconteceu? Ela engravidou. Enquanto os seus soldados, os seus generais, os seus capitães estavam lutando, Davi estava em casa, passeando no seu terraço. Isto é uma lição muito grande para nós.
que nós devemos ter muito cuidado, não somente naquilo que nós vemos, e saber aonde nós devemos estar. Davi estava em casa, estava no seu palácio, mas o inimigo laçou a Davi. E o que foi que acontece? E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Quem era Urias? Era o esposo da mulher que ele se deitou com ela, com Batseba. Como Davi descobriu que Batseba estava grávida, então ele tentou encobrir o negócio. Ele trouxe-o para que ele pudesse ter relação com ela e ficar grávida, né? E então ele voltava para a guerra, e então, depois de 9 meses, tudo estava lindo e maravilhoso, como que nada tivesse ocorrido. Meus queridos, você sabe quem era Urias? Urias era um dos 37 valentes de Davi. Um daqueles soldados elite de Davi era Urias. Ele tomou a esposa do seu próprio capitão. Enquanto ele estava na guerra, ele se deitou com a mulher do seu capitão. E quando isso não sucedeu, porque Urias, quando chegou que Davi disse, vai para a tua casa, deita-te com a tua mulher. Qual foi a resposta de Urias? Como, meu senhor? Enquanto meu senhor Joabe e os meus companheiros estão debaixo, estão em tendas, estão lutando, eu viria para minha casa para me deitar com a minha esposa? De maneira alguma! Na outra noite, Davi embebeda a Urias para ver se mesmo bêbado, o homem ia para casa e ia lá ter com a sua mulher. Mas Deus não permitiu. Aquele homem era tão fiel, fiel a Davi, fiel aos seus homens, que lhe disse não. Deitou, dormiu no palácio, mas não dormiu, não foi, e não foi à sua casa. E como Davi viu que não tinha como escapar desta situação, ele manda uma carta para Joabe, pelas mãos do próprio Urias. Meus queridos, Urias estava levando a sua própria sentença. O que é que nos diz o versículo 15? Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Meus queridos, isso não era Davi. Este não era Davi falando. Este era o Davi caído. Este era o Davi que havia pecado e estava tentando encobrir o seu pecado. A Bíblia Sagrada nos diz, aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas aquele que confessa e deixa, este alcançará misericórdia. E a Bíblia nos fala que tempos mais tarde, tudo ficou bom, Urias morreu. Eu imagino que na cabeça de Joabe disse, o que Davi está fazendo? Urias é um dos meus melhores homens, por que ele está mandando matar? Batseba chorou o seu esposo morto. E depois, então, Davi manda trazê-la e ele se casa com ela. Aos olhos do povo, estava, Davi está tão bonzinho, que Davi está dando apoio à viúva do Urias, casando-se com ela. Não era essa a história. Deus sabia a história real. E Deus manda Natã lá, para contar uma historiazinha, uma parábola para ele, de um homem que tinha uma ovelhinha e outro que tinha muitas. E nessa história, Natã diz para Davi, aquele homem abastado de muitas ovelhas pegou a única ovelhinha daquele homem e matou a ovelhinha para dar
de comida para o visitante na sua casa. E a Bíblia diz que o furor de Davi, porque ele era um homem justo, se levantou e disse: quem é este homem? Ele vai pagar quadruplicado, ele não merece viver. E Natã olha para o rosto de Davi com toda a autoridade de Deus e disse para ele: Davi, este homem eres tu. A Urias mandaste matar e tomaste a filha do teu capitão, do teu soldado, do teu companheiro e tomaste a ela. Oh, irmãos, o mundo desabou sobre Davi. Mas como este homem, apesar de cair tão feio, era um coração tão submisso a Deus que se arrependeu na mesma hora. E disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Porque na verdade da lei de Deus, o que é que tinha que acontecer? Davi e Batseba deveriam ser levados para o povo e deveriam ser apedrejados. Entretanto, versículo 14, Natã diz uma sentença para Davi. Olha aí, Deus perdoa o pecado, mas nós pagamos a consequência do nosso pecado. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Amém? Meus queridos, mas Deus faz finalmente uma promessa a Davi. E que promessa é essa? A promessa de um reino, a promessa de um trono, a promessa de uma linhagem do Messias, uma promessa de um templo, uma casa que Davi tanto queria erigir para o seu Deus. Mas Deus disse: você não, mas o seu filho sim. Amém? Vamos lá ver essas promessas. Segundo Samuel, olha aí, uma imagem, né, do templo do Senhor que foi edificado, não por Davi, mas pelo seu filho Salomão. Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Versículo 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aleluia. E o versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Aleluia. Meus queridos, que promessa linda dada a Davi. Mesmo na sua velhice, Davi querendo fazer a obra de Deus, mas Deus disse: não te preocupes, Davi. Eu te tirei de trás das ovelhas, tu não eras nada, eu edifiquei, te dei um nome. E agora tu irás dormir com os teus pais, mas o teu filho, não somente ele construirá o que tu queres construir para mim, mas eu te darei um trono permanente. Por quê, meus queridos? Porque desta linhagem davídica, da tribo de Judá, haveria de vir um que nasceria desta mesma descendência, aleluia, que se chamou Jesus de Nazaré. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, que Deus vos abençoe nesta lição, que vocês tenham à vossa frente, que Deus os use poderosamente e que possa encher o coração dos nossos juvenis, como encheu o meu coração dessas lições preciosas para a nossa vida. Amém? Assim que o Senhor Jesus te abençoe e até o próximo domingo na nossa próxima lição. Amém.